Nessa aula apresentamos um resultado que estabelece uma relação entre um conjunto de fórmulas satisfatível e uma fórmula satisfatível. Vamos demonstrar esse resultado, que é muito simples, por uma demonstração igualmente simples. Mas por que estamos fazendo isso? Em geral, as pessoas possuem muita dificuldade em entender demonstrações matemáticas, mais dificuldade ainda em fazê-las. Por isso, nesse curso, vamos começar apresentando demonstrações bem simples. E queremos enfatizar o seguinte: estamos apresentando tais demonstrações para que o aluno, a pessoa, ao estudá-la, num primeiro passo, possa começar a entender qual é a dinâmica de uma demonstração. Portanto, os resultados em si apresentados nessas demonstrações, eles são de menor interesse. Não são grandes resultados, digamos. Eu diria que talvez até pela intuição imediata vê-se que são verdadeiros. Mas o importante aqui, portanto, não é o resultado em si, é entender como é o procedimento da demonstração em si. Vamos, portanto, apresentar uma dessas demonstrações. Veja, nessa folha apresentamos o seguinte resultado: se um conjunto de fórmulas é satisfatível, então a conjunção das fórmulas desse conjunto, H1 e H2 e H3, é satisfatível. Como demonstrar tal fato? Olha, antes de demonstrá-lo, e aqui está a demonstração, que é muito simples, evidentemente, vamos à tabela verdade. Olha, se o conjunto de fórmulas H1, H2 e H3 é satisfatível, isso significa que existe uma interpretação que interpreta as três fórmulas igualmente igual a verdadeiro. Ou seja, se H1, H2 e H3 é satisfatível, isso significa que existe uma linha da tabela com símbolo T nas colunas de H1, H2 e H3. Pois bem, aqui estamos escrevendo a mesma coisa, só que usando uma notação mais formal. H1, H2 e H3 é satisfatível se somente se, por definição, existe uma interpretação tal que a interpretação de H1 é igual à interpretação de H2, que é igual à interpretação de H3, que é igual a verdadeiro. Bom, mas se a interpretação dessas fórmulas, todas elas são iguais a T, então a interpretação da conjunção é igual a T. Isso pela definição da semântica da conjunção. Isso significa o seguinte: passar dessa linha a essa, estamos usando a definição da semântica da conjunção. Ou seja, se existe uma interpretação que interpreta as fórmulas como sendo verdadeiras, existe uma interpretação que interpreta a conjunção como sendo verdadeira. Mas se existe uma interpretação que interpreta a conjunção como sendo verdadeira, isso significa que, por definição de satisfatibilidade de uma fórmula, essa fórmula, que é a conjunção de H1, H2 e H3, ela é satisfatível. Portanto, observem que nessa demonstração, que volto a enfatizar, é muito simples, temos três passos. Esse passo, usamos a definição de satisfatibilidade de um conjunto. Desse passo para o próximo, usamos a definição da semântica da conjunção. E desse passo para o último, usamos a definição de satisfatibilidade de uma fórmula. Conclusão disso tudo. Olha, observando a tabela, o que estamos dizendo aqui é que se há uma linha na tabela em que há apenas símbolos T, isso significa que nessa linha temos o símbolo T na coluna de H1 e H2 e H3. Ou seja, se temos T nas colunas dessas fórmulas, temos T na coluna da conjunção. E se temos T na coluna da conjunção, conclusão,
existe uma maneira de interpretar a conjunção como sendo verdadeira. Ou seja, a conclusão é que a conjunção é uma fórmula satisfatível. Na demonstração que apresentamos, utilizamos fórmulas, digamos, genéricas, H1, H2 e H3. Poderiam ser fórmulas, digamos, específicas, particulares. Em geral, quando consideramos o caso mais geral, por exemplo, fórmulas H quaisquer, há certas pessoas que ficam incomodadas com isso. Considerando tal fato, observe o exemplo no qual as fórmulas são fórmulas particulares. Aqui nessa folha apresentamos 3 fórmulas que formam um conjunto de fórmulas satisfatível. Isso ocorre pelo seguinte: quando P, Q e R são interpretados igualmente como sendo falso, tais fórmulas são interpretadas como sendo verdadeiras. E se tais fórmulas são verdadeiras nessa interpretação, então nessa interpretação a conjunção de tais fórmulas é verdadeira. Por quê? Verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. E P implica Q implica R, R implica P, por essa interpretação são interpretadas como sendo verdadeiras. Conclusão disso tudo isso: a conjunção das fórmulas de um conjunto satisfatível é satisfatível. Ou seja, a conjunção das fórmulas desse conjunto, que é dada por essa fórmula, ela é satisfatível, porque ela pode ser interpretada como sendo verdadeira, quando as fórmulas desse conjunto são interpretadas como sendo verdadeiras. Observem que sempre que temos um caso geral que relaciona propriedades das fórmulas da lógica proposicional, propriedades semânticas, podemos visualizar tal relação num caso particular, como acabamos de fazer.